Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Salmos, capítulo de número 51. Irmão, estou muito feliz que você está aqui, viu? Feliz demais, é um privilégio te ver aqui de novo. Fiquei feliz demais quando você entrou as portas para dentro. Não, nem imagino. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Salmos, capítulo de número 51. O som tá, a mesa está ali, se vocês quiserem controlar o volume ali, está aqui do lado aqui. Quem achou, diga amém. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti e só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Vou ler de novo, tá? Veja: contra ti e só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razões em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e da minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, e então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos que são oferecidos sobre o teu altar. Amém? Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Tenho certeza que mais uma noite o Senhor irá ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Fala conosco, meu Deus, que nesse momento nossos ouvidos possam estar desencerados, a nossa mente possa estar cativa à tua palavra, meu Deus, e que o nosso coração esteja voltado a ti, pronto para receber, meu Deus, como uma terra fértil, a semente da tua palavra, para que ela brote e gere frutos dignos de arrependimento, mas também frutos que permanecem, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido? Você que está de pé pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, hoje eu vou pregar em cima de um tema que eu entendo que se tornou necessário falar sobre ele. E confesso que falar sobre isso às vezes é muito difícil dentro da igreja, porque é um termo que ficou banalizado, né? Devido a um tanto de mensagens, talvez, vamos colocar dessa forma, emocional ou sem coerência bíblica, que foi aplicado dentro da igreja. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade. Amém? Glória a Deus. Não no sentido psicológico, não no sentido psiquiátrico, não no sentido coaching, né? Como eu disse, é um tema que quando a gente fala, às vezes muitas pessoas, inclusive eu mesmo, né, faço isso de vez em quando vem com esses temas, a gente fala assim, lá vem, né? O que será que vem aí? Mas eu entendi que era necessário que nós tratássemos isso nesses dias. Veja, aqui nesse salmo que nós lemos, se você prestou bem atenção no título, é um salmo, ou seja, um cântico, um louvor,
que Davi ele escreve para Deus quando ele peca com Batseba. Lá em 2 Samuel, capítulo de número 12, nós vamos ter todo o decorrer dessa história, que começa sendo narrado dizendo: e na época em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no seu palácio, e passeando pelo palácio, ele para na sacada, e de repente ele vê uma moça que ele tem por muito formosa, tomando banho, a deseja, pergunta de quem é ela, e eles respondem: essa é a esposa do teu chefe de guerra, Urias. E aí ele diz: manda chamar, E ele não só comete um adultério, como ele bola todo um plano estratégico para que o seu adultério não fosse revelado. No seguinte quesito: ele tem relações com Batseba, ela engravida. E aí ele fala: não, volta para tua casa, te deita com teu marido para você falar que o filho é dele. Está resolvido o problema. E por mais incrível que pareça, ela tentou e o marido dela não quis. Isso é inédito, O marido não quis. E aí ela volta até Davi e fala: o homem não quis, e agora? Então ele bola todo um plano para que matasse Urias, enfim, lá no meio da guerra onde eles estavam, para que pudesse então cessar este problema e ele tomasse ela por esposa e não gerasse, vamos dizer assim, um certo escândalo no seu reino, vírgula. Porque embora o povo do reino não ficasse sabendo, há sempre alguém que vê tudo. Amém, irmão? Nós já sabemos de quem nós estamos falando. Nós estamos falando do Senhor Deus. Dele nós não conseguimos esconder nada. Então Deus envia o profeta Natan. Olha que benção, para falar com Davi. Estou resumindo a história. O profeta Natan chega até Davi, e Davi pergunta para ele, e aí, o que você veio fazer aqui, Ao que devo a honra de te receber, Obrigado. E Natan começa a contar uma história para ele. Diz assim: tem um cara aí que tinha muitas ovelhas, muito mesmo. E ele conhecia um cara que só tinha uma cabritinha, uma gazela, desde sua mocidade. Ela estava com ele e ele a amava muito, tudo que era dele era dela, e etc e tal. Vou resumir a história que tu já conhece. De repente chegou um viajante aí, o cara que era rico não quis pegar de uma dos seus rebanhos para sacrificar, foi lá, tomou a desse que só tinha uma e ofereceu em sacrifício. Davi ficou irado demais, falou: esse cara ele tem que pagar 4 vezes isso que ele fez. Até que Natan disse: esse cara é você. É a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. E aí Davi olha e fala: esse cara sou eu, Mas imediatamente, porque o nosso tema é autorresponsabilidade, Davi ele vira e diz: eu pequei. E é interessante que você não vai achar uma desculpa de Davi pelo porquê dele pecar. Ele não vai virar para Natan e dizer assim: eu pequei porque minha carne é fraca, eu pequei porque ela estava tomando banho de fora da casa. Nunca vi alguém tomar banho de fora da casa. A culpa não é minha, a culpa é dela que estava se banhando de fora da casa. Eu estava de boa na lagoa, na minha sacada, e vi ela. Davi ele não dá desculpa, irmão. E os salmos que nós acabamos de ler, que é o salmo de número 51, perdão, ele diz: Senhor, eu pequei e pequei contra ti, somente contra o Senhor. Porque eu entendo que autorresponsabilidade, pastor, o que é autorresponsabilidade? Você trazer a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida para si mesmo. Amém, irmão? De tudo. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida, nós temos, mesmo que de forma sorrateira, um grau de relevância naquilo ali. Nada acontece por acaso, assim, 100% obra do acaso. Absolutamente nada, A gente sempre tem um grau de participação em coisas que acontecem na nossa vida. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, não é apenas reconhecer as nossas falhas e trazer a responsabilidade para nós, mas também, entender e aceitar as consequências sem questionar e sem reclamar.
Davi, ele não só atribui para si: Senhor, eu que pequei. Inclusive, quando Deus dá a sentença que o menino ia morrer por causa do adultério que Davi cometeu, ele fala: não, Senhor, pelo amor de Deus, não mata o menino não, né? Ele fica lá em jejum, jogado no templo 7 dias para Deus não matar o menino, e Deus mata o menino, porque Deus, ele não volta atrás na palavra dele. Pastor, mas o menino não tinha culpa. Realmente, mas a culpa daquele sangue, daquele menino que morreu, não caiu sobre o menino que era inocente, caiu sobre Davi. E Davi reconhece isso. Amém, irmã? Tanto que ele fala assim: é justo a sentença. Eu reconheço que é justo o que o Senhor está fazendo comigo. Olha o nível de Davi. Porque que Davi, ele se difere tanto do seu antecessor Saul? Quando nós vamos ler 1 Samuel capítulo número 13, a gente sabe, Saul, ele peca contra o Senhor quebrando uma lei. Qual lei, pastor? A lei do sacrifício. O rei não podia sacrificar, tinha que ser o sacerdote ou o profeta. Naquela época, Samuel. E de repente, Saul, ele está reunido, e agora eu esqueci o nome do monte que eles estavam reunidos para eles saírem em guerra. 1 Samuel 13 ali, mais ou menos, se você achar aí, joga ali, né? Só para o pessoal ir acompanhando. E Samuel falou: dentro de 7 dias eu chego, tá? E aí a gente oferece sacrifício, Deus vai te dar a vitória, e aí está tudo certo. A Bíblia faz questão de registrar que, vendo Saul que Samuel estava demorando, e que o povo começou a se dispersar, ele pensou consigo mesmo assim: agora eu vou subir nessa guerra, e eu não sacrifiquei ao Senhor, e eu não vou vencer. Eu mesmo vou fazer o sacrifício, já que Samuel está demorando. E foi o que Saul fez. E Deus, Samuel no caminho, chegando já perto, né, de Saul, inclusive, Deus vira para Samuel e fala assim: apressa-te, porque Saul fez o que era mal aos meus olhos, e eu me desagradei de estabelecer Saul. E outra coisa, digo mais, eu já busquei um homem segundo o meu coração para subir o trono no lugar dele. Se ele não tivesse quebrado esse mandamento, eu estabeleceria o reinado dele para sempre, dele e de toda a sua descendência. Mas como ele quebrou esse mandamento, eu rejeitei ele como rei. E quando Samuel confronta Saul, Samuel, ele não fala assim, Saul, perdão, né? Saul, ele não fala assim: eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que era errado mesmo, então é justo o Senhor tirar o reino de mim. Não, não, não. Ele começa a jogar a culpa nos outros. Samuel, eu quebrei a lei do Senhor porque, primeiro, você estava atrasado, você estava demorando a chegar. Segundo, o povo começou a se dispersar. Foi por isso que eu quebrei a lei do Senhor, porque o povo estava se dispersando, você não chegava nunca, e eu tinha que ir para a guerra. E às vezes é exatamente isso que a gente faz. O Senhor nos confronta, a gente joga em alguma coisa, em alguma situação, ou em alguém. É incrível que não só Davi, em 2 Samuel capítulo número 12, em Salmos capítulo número 51, que nós vemos expressamente uma autorresponsabilidade genuína, que não só reconhece o erro, mas também aceita sem questionar a consequência do erro. Nós vamos ver isso em Lucas capítulo número 15, a passagem do filho pródigo. Ele vai, pega o tesouro, gasta a torta e a direita, e de repente, quando ele está lá no meio dos porcos, ele lembra: quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou perecendo de fome. Eu errei? É a frase que ele formula: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus funcionários. Entende? Ele não chega até o pai e fala assim: pai, voltei, a minha imaturidade me fez querer ir para longe do Senhor, né? A minha imaturidade me fez querer gastar toda a herança que o Senhor tinha para deixar para nós, né? Foi a minha imaturidade, foi os meus amigos que me desviaram, né? Foi alguma influência externa. Não, ele fala: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu entendo a consequência, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus servos.
Porque a autorresponsabilidade, irmão, é justamente isso, nós não queremos atribuir a algo ou a alguém aquilo que é nossa responsabilidade, nossa causa, nossa culpa. Agora, o problema é que muitos ensinam autorresponsabilidade por aí, como se você sendo uma pessoa autorresponsável, você eliminasse da sua vida as consequências. Então muitos, na intenção de amenizar ou se livrar das consequências dos atos, aí volta atrás, reconhece o pecado, né? Reconhece o erro, e aí pensa assim: não, mas eu me arrependi, pastor. Amém, irmão? Você se arrependeu? Glória a Deus, Deus te perdoou. Amém? Não tem dúvidas disso. Deus te perdoou. A igreja te perdoa. As pessoas, algumas te perdoarão, outras não, mas isso é entre elas e Deus. Está tudo certo. Se arrependeu, ótimo. Perdão está liberado para você. Ausência de consequência é outra história. Não, mas eu me arrependi, pastor, não virá essa consequência sobre mim. Talvez venha. Davi se arrependeu na mesma hora, a ponto de escrever esse Salmo 51: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Natan mesmo diz assim: Deus ouviu o teu clamor. Está lá. O Senhor ouviu o seu clamor. Pode ficar tranquilo, segundo Samuel 2. Pode ficar tranquilo, o Senhor ouviu e Ele te perdoou. Mas as consequências são essas. O menino morre, a espada nunca se apartará da tua casa, e a sentença que você liberou sobre esse homem da história recairá sobre você. Tanto que 4 filhos de Davi morreu. Você está conseguindo entender, irmão? Agora, se nós tivermos um mínimo de senso e maturidade, a gente vai entender assim: é justo. É justo que recaia sobre mim a sentença. Pastores, você gosta? Ninguém gosta, irmão. Fala a verdade. Você vai gostar de ser punido? Não. Mas é muito injusto da nossa parte, isso eu falo como pai, né? É muito injusto da nossa parte, por exemplo, a gente ficar maneirando com os filhos. Porque eles precisam entender que todo ato tem uma consequência. E de vez em quando a gente vai corrigir a Sofia, a gente vê que verdadeiramente ela está arrependida, né? De ter feito aquilo que a gente disse para ela não fazer. Mas precisa haver uma consequência. E nós não podemos tirar a consequência da vida dela, senão vira de cabeça para baixo. Por isso que eu tenho pena, porque dó é uma palavra muito forte, né? Mas eu tenho muita pena das mães que seguem o desenvolvimento ali positivo. Muito. Demais. Não precisa aplicar consequência, conversa. Vai virar insuportável. Porque não entende que as coisas têm consequência. Entende? Eu tenho pena, de verdade, da mãe que nunca corrige, do pai que nunca é severo, porque está criando a torta e a direita, né? E aí a psicologia moderna fala isso: não, mas não pode por causa de trauma. De todo jeito terá trauma, irmão. Eu já falei isso aqui, né? Eu conversava, tá rindo de mim ali, a Sofia, inclusive, né? Tá rindo ali, tipo, meu pai tá doido, né? Mas inclusive eu conversava com um amigo meu que se formou em psicologia. Hoje ele trabalha na área psiquiatra ali da Santa Casa. Eu estava conversando com ele e ele falou assim: Felipe, é impossível, falando justamente desse trem de trauma, falou: é impossível não criar uma criança sem trauma. Porque veja, eu atendo paciente que o pai passou dos limites, traumatizou, tem medo de tudo e todos, top. Mas eu conheço também pais que deixaram livres demais e também traumatizou, porque a criança sentiu que ela não tinha importância. Então, se você deixa demais, sente que você não se importa com ela, porque você não estabelece limite. Se você também passa das contas nos limites, você vai oprimir. Eu falei: e aí? Ele falou: a solução é crie da maneira que você acha melhor, porque ele não é cristão, então ele não vai falar para eu criar da maneira bíblica. Agora, o meu conselho para você é: crie baseado na palavra de Deus, e ponto, irmão.
Amém? Quem manda dentro da tua casa é você, não é a psicologia. Inclusive também não é eu. Quer usar a psicologia positiva? Use, problema seu, né? Mas as consequências já estão sendo notadas. Eu estava lendo um relatório de algumas publicações que eles fizeram da geração Z, né? Nos seus trabalhos. E aí eu li algo que eu fiquei de boca aberta. É a galera da educação positiva, né? Geraçãozinha Z ali já começou, ai não pode bater, né? Então tá tudo certo. Aí o patrão mandou mensagem para o menino dizendo assim: oi, tudo bem? Você vem hoje? Falou assim: hoje eu não vou. O patrão perguntou: por quê? Aí o menino respondeu: porque está chovendo e meu pai não pôde me levar. Gente, eu quase tive um treco. Falei: que isso? Maior de idade, trabalha, não tem responsabilidade nenhuma, e a culpa nem é dele. Eu tenho certeza que a culpa é dos pais. E aí tem lá vários relatos engraçadíssimos dessa galera que não tem responsabilidade com nada, não tem respeito por nada e nem ninguém também. Por quê? Passaram muita mão na cabeça, não ensinaram para eles que cada ação tem uma consequência. Muitas vezes cada ação também vai ter uma reação. Inclusive uma frase que a gente usava muito: quem fala o que quer vai ouvir o que não. O que é que nós estávamos ensinando com isso? Cuidado quando você for falar demais. Pode ser que você vai dar bom dia para cavalo. É um ditado antigo, né? Quem fala demais dá bom dia para cavalo. Não é isso? Mas nós aprendíamos o quê? Que cada ação ela tem uma reação, irmão. E isso também no mundo espiritual. Não tem como você ser uma pessoa que não ora e querer ser forte na fé, velho. Não tem como. Pastor, me sinto fraco na fé. Ora para mim. Eu oro, mas você ora? Não, então minha oração não vai adiantar, né? Minha oração não é whey protein, irmão. Sabe? Não é, irmão. A oração dos obreiros, dos líderes, não é whey protein. Ah, estou fraco na fé, pastor, ora para mim. Claro, irmão, mas você tem orado? Não, então eu até oro. Mas não vai, né? Você não vai se sentir forte na fé de novo por causa da minha oração. Porque forte na fé é aquele que se edifica diariamente a sós com o Senhor. Você está entendendo? Em nome de Jesus Cristo. Então a terceirização, que é justamente o contrário da autorresponsabilidade, irmão, ela está muito forte nos nossos dias. Só que isso é bíblico. Esse é o ponto. E aí eu vou passar por cima porque o horário já está mais avançado. Mas Gênesis capítulo número 3 começa ali. A ausência de autorresponsabilidade e a terceirização. Gênesis capítulo número 3, nós temos a queda do homem. E aí o homem culpa a mulher e a mulher culpa a serpente. A culpa não é minha, a culpa foi da mulher que tu me deste, né? Então Adão não só culpou a mulher, como culpou Deus. A maioria fala, né? Adão culpou a mulher. Não, Adão culpou a mulher e culpou Deus. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, se você não tivesse me dado. E aí, às vezes a gente está do mesmo jeito, né? O casamento está mal, pastor. Foi o homem que Deus me deu. A culpa é de Deus? Ou a culpa é do homem? Me explica. Foi a mulher que Deus me deu. A culpa é de Deus ou da mulher que você escolheu? Ou será que a culpa é sua? Está vendo? Alguns reclamam dos filhos, né? Esse menino abençoado que Deus me mandou. Glória a Deus, irmão. Criança é assim mesmo. Criança faz bagunça, fica em paz. É isso. Mas agora eu vou terceirizar a culpa para Deus? Não faz sentido, irmão. Mas começou em Gênesis 3. Êxodo capítulo número 32. Para mim isso aqui é fantástico. Êxodo capítulo número 32, nós vamos ter Arão culpando o povo de ter um coração inclinado para o mal, porque quiseram fazer um ídolo, né, de ouro. Mas quem pediu para o povo trazer os brincos, as pulseiras de ouro e fundiu e saiu o bezerro foi quem? Aí quando o cerco aperta para Arão, ele fala assim: não, Moisés, foi o povo. Esse povo você sabe, está escrito, você sabe que esse povo tem o coração inclinado para o mal.
E aí Moisés vai resolver com Deus, né? Mas se Moisés, ele quisesse, ele podia virar e falar assim: mas Arão, mas quem que fez esse bezerro aí, hein, cara? Beleza, o povo queria um ídolo, mas quem que pediu para o povo trazer os brincos, os colar, as pulseiras para fundir esse ídolo? Uai, Moisés, foi eu. Então você tem culpa no cartório, cara. Não é só o povo que tem o coração inclinado para o mal, mas você também cedeu ao povo. Porque, como eu disse, talvez na nossa vida as coisas vão acontecer mesmo, mas se a gente for parar para perceber, pelo menos em algum grau nós temos de contribuição para o que está acontecendo, pelo menos em algum grauzinho, porque eu não posso controlar tudo. Sim ou não? Eu não posso controlar tudo, mas de tudo que eu controlo eu preciso controlar tudo. Eu não posso controlar como as pessoas vão vir falar comigo, mas eu posso controlar como que eu vou reagir a isso. Veio falar comigo na maior falta de educação, pastor. Ótimo, trate ela como você é, porque você não controla tudo, mas tem coisa que você controla. Você, por exemplo, é uma coisa que você controla. Foi sem educação? Seja educado, porque esse é você. Está tentando te tirar do sério? Não saia do sério, você não precisa disso. Entende? Em nome de Jesus, gente precisa, irmão, entrar nesse nível. Juízes capítulo número 6, Gideão culpando a Deus por um fracasso que foi do povo. Início de Juízes capítulo número 6, pastor: e o povo de Israel fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, portanto este o entregou nas mãos dos midianitas para sofrerem por 7 anos. Aí quando o anjo chega para falar com Gideão, se o Senhor é conosco mesmo, por que ele nos abandonou? Espera aí, Gideão, eu que abandonei vocês, ou vocês que fizeram aquilo que é mal aos meus olhos e se distanciaram de mim? Porque é uma das coisas que nós ouvimos muito, nós como pastores e líderes, nós ouvimos muito: Deus me esqueceu, pastor, Deus me abandonou, Deus não se lembra de mim. Não, irmão, nós nos afastamos de Deus e queremos que Deus force a barra. A gente não busca Deus e quer que Deus fique lá no nosso pé, né? Igual um emocionado: ô filho, me busca, ô filho, ora, ô filho, lê a Bíblia. Não, irmão, Deus, ele vai dizer: eu estou aqui, estou no mesmo lugar, quem se afastou foi você, volta. Sim ou não? Porque toda chamada de Cristo para nós na Bíblia, ela é condicional para que nós tomemos o pão de partida. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, eu não vou levar água para vocês, velho. Está com sede? Você sabe que eu sou a fonte, venha e beba. Está com fome? Eu sou o pão da vida. E está tudo certo. Hein, irmão? Consegue entender? É isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso. Vocês vai me buscar e vão me encontrar. Igual a Márcia leu: batei e abri-se-vos-á. Você quer que a porta abra e bate? Porque todo aquele que bate a porta abre, todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe. Mas veja, todo ponto de partida é nosso, irmão, em nome de Jesus Cristo. Não podemos mais, e eu preciso que você entenda, não podemos mais terceirizar responsabilidades nossas, de jeito nenhum, principalmente na questão espiritual. Ninguém ora por mim. A obrigação de orar por mim, pastor Felipe, é do pastor Felipe, é minha. Imagina se eu vou ficar: mas os irmãos, será que os irmãos têm orado por mim? Irmão, não quero saber, eu espero que sim. Mas ainda que ninguém esteja orando por mim, eu estou orando por mim, pela minha casa todos os dias, porque é uma responsabilidade minha. Não dá para a gente ser o crente 6 horas. Pastor, o que é o crente 6 horas? 6 horas por mim, né? E 6 horas por mim? Não, nós temos que orar por nós e pela nossa casa. Mas eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa, 2, talvez até mais, vai estar intercedendo por nós, porque nós somos uma família. Mas pastor, eles têm a obrigação? Jamais. Coloquei aqui: ninguém me ensina. Isso aqui para mim é o auge.
Ninguém me ensina, pastor, por isso que eu não faço as coisas na igreja. E tu pediu para te ensinar, irmão. Como é que a gente vai saber que você quer ajudar em alguma coisa se você não fala? É ou não é verdade? Ah, pastor, queria ajudar na igreja, mas ninguém me ensina a fazer nada. Ô irmão, que bênção, hoje que eu fui ouvir que você quer ajudar, uai. Espera aí que nós vamos arrumar um lugarzinho para você servir, uai. Mas tem que falar, é ou não é verdade? Se a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que ir atrás. Como que faz? Como que eu posso servir? Como que eu posso ajudar? Como que é isso? Nós precisamos ter essa humildade intelectual, que é o que, pastor? Perguntar o que eu não sei. Ouvi essa semana. Ninguém jejua pela minha casa. Falei, eu não sabia que fazia jejum para a parede, né? Falei, tá de brincadeira, irmão. Tu jejua para matar sua carne, irmão. Claro, jejum também vale para a gente pedir uma edificação para o nosso lar, enfim, para um propósito diferente. Já falei sobre o jejum aqui na quinta fundamental. E se precisar, traga a mensagem de novo para a gente entender que o jejum ele pode sim ter diversas, né? Ali diversos objetivos, mas o primário e imutável é sacrificar nossa carne. E aí, ninguém jejua pela minha casa. Irmão, se tu não jejuar, o jejum do outro não tem efeito sobre ti. Jejum é matar carne, irmão. Como que o outro vai matar a tua carne? Aí o outro está lá, jejum de 12 horas sem comer. Ele está matando a carne dele. Você acha que o efeito vai para você? É a mesma coisa você dizer assim: ei, Willy, malha lá para mim ficar sarado. Oi? Aí o Willy vai na academia todo dia. O Willy vai ficar sarado e eu vou ficar gordo. Por quê? Não passa, você está entendendo? Tem coisas, irmãos, que somos nós que temos que fazer. E aí a gente começa a terceirizar. Por exemplo, para a gente concluir, não tenho tempo para orar. Irmão, não está tendo tempo para orar? Dica do pastor Felipe: desinstala todas as suas redes sociais, quebra a sua televisão, para de pagar a Netflix. Eu quero ver se você não arruma tempo. Irmão, o tempo brota. Pastor, meu problema é o videogame. Quebra, dá para os outros. Seja generoso, quebra não, dá para os outros. Faz uma oferta de amor ao Senhor. Senhor, como oferta de amor, lembrei da Forja agora, né? Como oferta de amor, estou dando meu videogame para o outro, para eu ter mais tempo com o Senhor. Porque eu falo que não tenho tempo, mas eu trabalho das 8 às 5 horas. Das 5 à meia-noite, eu estou vendo um filme, eu estou jogando, eu estou rolando feed. Então não é falta de tempo. Ai, pastor, quando eu vou ler a Bíblia me dá um sono, uma preguiça, eu não sei o que é isso. É o diabo. Não, irmão, isso se chama falta de interesse teu. Acredite em mim, talvez realmente o diabo não queira que você lê a Bíblia, mas o problema é que você já vai ler a Bíblia desinteressado, né? Aí não tem como você ter apetite por uma coisa que você não se esforça para fazer. Está conseguindo entender, irmão? Até mesmo nas coisas naturais da vida, irmão, a gente precisa se perguntar: eu estou sendo autorresponsável? Qual que é o meu grau de contribuição? Ouvi isso praticamente esse ano inteiro, está sendo um terror. Ouvi isso toda hora. Estamos assim por causa do governo. Aí eu digo: se mudar o governo, tu fica rico? Vai mudar realmente alguma coisa na sua vida? Você está pobre por causa do governo. Se o governo sair, você fica rico? Não, não fica. Então dá seus pulos, irmão. Arruma uma renda extra. Para de reclamar de fazer hora extra para ganhar mais. Dá um jeito. Eu vi que as coisas iam apertar lá em casa, eu arrumei um serviço extra aí que estou fazendo e pronto. Pastor, mas o que, irmão? Minha responsabilidade. Falei, vixe, o negócio vai apertar aqui em casa. Recebi uma proposta, uma oferta, falei, pego na hora, pronto. E qual é o problema? Eu vou dar meu jeito, com governo, sem governo, né? Inflação alta, baixa, tanto faz. É minha responsabilidade levar mantimento para minha casa. Então, independente, eu vou correr atrás, eu vou dar um jeito. Mas não, a gente fica sentado reclamando: é o governo, não é pastor. Não, é você que não faz nada além daquilo que você já faz, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Principalmente também em relação a casamento. Isso aqui tá me pegando muito, né? Ultimamente, que é uma das coisas que a gente mais tem tratado. Relacionamento, irmão. Casamento frustrado dentro da igreja. Isso me quebra.
Que a gente sabe que o casamento ele é algo muito forte, porque ele é uma alusão completa da igreja com Cristo. Então é algo muito sério estipulado por Deus. Mas aí o cara reclama da mulher: ai pastor, minha mulher não me dá assistência. O cara trata ela igual lixo o dia inteiro e quer que à noite ela, né? Vai rolar, irmão. E vice-versa também acontece. Esses tempos atrás não, faz uns 2 dias, recebi um direct inusitado no Instagram dizendo: pastor e tal, ouvi uma pregação sua onde você fala que pornografia é adultério. Falei: correto, é adultério. Posso largar? Porque meu marido é viciado em pornografia. Falei assim: pode, mas vamos conversar. Qual que é seu grau de contribuição nisso? Ah, sabia, porque o homem passa a cabeça na mão de homem. Falei: não, estou perguntando qual que é o teu grau de contribuição. Se você quiser, chuta ele. Você tem todo direito. Mas qual que é o teu grau de contribuição? Fala sério. Tu dá assistência para o seu marido? Ou você nunca pode? Está sempre cansado, sempre estressado, sempre irritado. O cara também não é de ferro. Ah, pastor, então dá um jeito. Que aí também é brincadeira, né? Aí não dá. A gente se ofende, irmão, por coisas que às vezes tá na nossa mão resolver, você entende? Eu sei que estamos em crise, né? Nosso país está em crise, principalmente financeira. Mas você reclamar que seu dinheiro não dá para nada, não vai aumentar seu dinheiro, sabe? Agora, vejamos. Você tem uma planilha de controle financeiro? Você sabe quanto você gastou com iFood esse mês? Com marmita? Ou com saídas no fim de semana? Você sabe? Quando a gente percebeu que a gente estava muito descontrolado, o que a gente fez? Uma planilha de gasto, irmão. Cada coisinha que eu compro. Comprei um docinho de R$1,99, eu ponho na planilha. Esse dia eu gastei com um doce de R$1,99. E aí eu comecei a ver que a maioria dos meus gastos eram supérfluos, e por isso que o dinheiro não dava. E às vezes eu ficava reclamando: mas eu não estou entendendo, quanto mais eu ganho parece que menos rende. Verdade, porque quanto mais eu ganhava, mais pizza eu comia. Quanto mais eu ganhava, mais lanche eu comia. Quanto mais eu ganhava, né, mas a Mar chegava lá em casa nos dias seguintes, só os lanchão lá, né? Não dá, não tem como. Então a gente precisa ser mais autorresponsável, para que a gente pare de julgar as culpas nos fatores externos, e às vezes até mesmo no inimigo, irmão. Às vezes até mesmo no diabo. E é claro, o diabo não quer que você vença. O diabo não quer que você tenha uma casa em paz. O diabo não quer que você tenha um casamento saudável. O diabo não quer que você sirva na igreja. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer. Mas às vezes ele não precisa fazer nada também, sabe? Você mesmo faz. E aí tudo que ele precisa fazer é fazer com que você não assuma a responsabilidade de falar assim: eu quero mudança, decisão, arrependimento, metanoia, eu vou mudar. Ele nem precisa, sabe? Tudo que ele precisa pôr na sua cabeça é tipo assim: a culpa não é sua, não. Aí acabou, irmão. Porque se a culpa não é nossa, é sempre dos outros ou de algum fator externo, eu não assumo responsabilidade. Quando eu não assumo responsabilidade, eu não mudo. Agora a pergunta, e a gente levanta para orar: até quando, irmão, nós vamos ficar empurrando com a barriga coisas que fazem a gente viver uma vida muito abaixo da vida a qual o Senhor nos chamou para viver? Isso em qualquer área, conjugal, financeira, né, espiritual principalmente. Até quando? Tome uma decisão nessa noite: pastor, eu quero mudança. Pastor, eu quero ser um cara de oração. Ótimo, irmão. Começa hoje, não é amanhã não. Começa hoje. Acabou de sair do culto, mas eu já orei no culto. Medíocre, né? Sai do culto, vai orar. Quero ser um cara que lê, interpreta a Bíblia. Pá, vai ler. Ah, mas o tempo, irmão, é você e Deus. Amém? A parte dele ele já fez, irmão, de te ajudar, de te fortalecer. Ele vai fazer porque ele já fez e ele tem feito. Mas você precisa fazer a sua parte e se responsabilizar, assim como Davi. Por quê? Senão nós vamos até mesmo trazer para nós a noção da autorresponsabilidade. Fui eu que pequei, Deus. Mas às vezes a gente vai falar assim: mas eu não mereço essa consequência, porque a culpa não foi só minha. Não. Senhor, eu parei de orar, por isso eu estou frio na fé.
Senhor, eu parei de ler as Escrituras, por isso que eu fui enganado por falsos profetas. Pastor, e como que eu resolvo isso? Deus está uma oração, irmão, de resolver seu problema. E é o que a gente vai fazer agora. Fica de pé no teu lugar, e a gente vai orar. Pastor, não entendi direito o que você pregou. Reveja quantas vezes for preciso no YouTube. Porque se você pegar o que nós ministramos aqui hoje e aplicar na sua vida, irmão, acabou. De verdade, acabou. Tudo na sua vida vai começar a fluir. Porque a autorresponsabilidade tem poder? Não. Quando a gente se posiciona diante daquele que tem todo o poder, as coisas fluem, irmão. É diferente. Amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus.